Cara, teve uma coisa numa das nossas conversas esses dias que me chamou muita atenção. Tu consegue trazer para o pessoal a cronologia de quando é que veio o advento do Boa. chat GPT e quando é que você começou a trabalhar com inteligência artificial? Porque isso eu achei muito interessante. Tá, boa. Então, o ChatGPT ele nasceu em novembro de 22. Foi ali na verdade, o ChatGPT nasceu em novembro de 22. Só que ele era na versão 3.5 do GPT. O Uhum, GPT-1 foi lançado em 2018. Então ele é bem antigo. Aí depois veio o GPT-2, GPT-3, que uhum. veio em janeiro de 22, e o 3.5, que saiu o Foi o que ChatGPT, que foi o explodiu. que explodiu 100 milhões de usuários em menos de 2 meses, foi em novembro de 22. E eu comecei a trabalhar com isso em 2020. Então, como é que eu trabalho com inteligência artificial? Tanto que eu já recebi até hate com isso. A galera comentando, pô, ele fala que trabalha com IA há 5 anos. A inteligência artificial nasceu em novembro de 22. Façam as contas. E aí falaram assim, façam as contas. Só que não. Inteligência artificial nasceu em 1943, vamos colocar assim, não o nome, mas as primeiras pesquisas, os primeiros trabalhos foi em 43. Em 54 deram o nome de inteligência artificial e aí o campo foi evoluindo. Só que inteligência artificial é muito antiga, então eu já trabalho com isso desde 2020, pelo menos com essa parte tanto de dados quanto de inteligência artificial, e a gente vem levando isso não só com a IA generativa, né, que é o que explodiu, mas também a IA preditiva, que você consegue Uhum. prever ações futuras com base em dados que você tem ali do histórico. Então é mais ou menos isso. E como é que tu estudou IA? Tu fez algum curso de um especialista de IA Não, ou... cara, a primeira coisa que eu fiz foi procurar quem eram as referências na área, né? Então falei, tá, com quem eu posso aprender? E aí eu acabei chegando em mais ou menos um monte de universidades americanas, de cursos de universidades americanas e livros que essas universidades americanas usam. E aí eu fui pesquisando, por exemplo, o Andrew Ng, que é um dos grandes pais aí de todo mundo que já trabalhou com machine learning, com inteligência artificial. Acabei assistindo todos os cursos dele, de machine learning, de inteligência artificial, e comprei alguns livros também para poder ler. Só que uma coisa que eu acho muito importante é a gente ter alguém de referência que já trabalha na área, que tem experiência comprovada na área para poder ter ali um acompanhamento próximo dessa pessoa. Então, a minha referência nesse caso foi o Andrew, que é um cara mundialmente Sim. reconhecido no ramo de machine learning. Aí foi com isso, com os cursos dele e também com alguns livros ali da área que ele também recomendava. Você foi pelo caminho difícil. Fui pelo caminho difícil. Fui pelo caminho difícil. E na Porque é mais época. não, eu falo, eu rio assim, mas é sério, porque é muito mais fácil você ter uma pessoa que condensa aquilo ali, Sim, né? Por isso que, por exemplo, a gente trabalha com isso, né? Por isso que o mercado de infoprodutos é tão bom, porque ele facilita o acesso ao conhecimento, né? Por isso que eu perguntei, tinha feito um curso. exato. Porque daí, tipo, pô, o cara gastou lá anos estudando aquela parada, ele já sabe o que que funciona, ele vai lá e Exato. te... Exatamente. O Andrew fez mais ou menos isso comigo. O que ele fez? Ele tem uns cursos todos famosos, e são cursos mundialmente reconhecidos de machine learning, de inteligência artificial em geral. E eu vi o que ele falava. Tá, você quer se tornar um profissional de inteligência artificial? Você tem que aprender isso, isso e isso. Então, ele foi meio que ele abriu, ele mostrou o caminho das pedras ali, onde que eu poderia seguir. Só que ele também falou o seguinte, se você quer ser um bom profissional, você tem que ler esses e esses livros. Aí eu falei, porra, ler esses livros vai ser mais foda do que assistir o curso. Aí eu falei, tá, eu quero me tornar um bom profissional. Então, comprei os livros que ele falou, e aí li uns livros bem pesados, mas deu muito resultado, porque a base, quando você constrói uma base muito boa, independentemente se surgir uma nova IA, se enfim, acontecer qualquer coisa, a sua base muito sólida te permite aprender qualquer outra coisa que surja naquela área. Então isso para mim facilitou muito também. Mas a gente sempre fala isso, né? Quando eu converso com o Rodrigo, principalmente com o Sim, Rodrigo, com o Iago ali, a gente sempre fala isso já há alguns anos, que os princípios, né? Os sim, princípios exato. da coisa, eles são imutáveis. Exatamente. Então, pode mudar a aplicação de alguma coisa, uma ferramenta, uma tecnologia, Exato. mas sempre você vai partir dos princípios. Os princípios sempre, e isso é muito interessante porque quando a gente vai pegar os princípios da IA, um dos tipos de aprendizado que a gente tem é o aprendizado por reforço. Só que isso não surgiu com a IA, surgiu com o Skinner, que é um psicólogo. E ele falou que o aprendizado por reforço ocorre em humanos. Então, por exemplo, quando o seu próprio filho pensa o Bento coloca lá o garfo na tomada. O que ele vai falar? Por exemplo, ele pode levar um choque. Ele vai falar, opa, não vou colocar mais aqui na Sim. tomada, porque ele teve um reforço negativo de que colocar o garfo na tomada, ele vai tomar algum prejuízo ali. E aí, o que o pessoal pensou? Pô, o Skinner bolou esse aprendizado por reforço para os humanos. Só que será que isso funciona para as máquinas? Caraca. E o chat GPT ele foi treinado, uma das partes do treinamento dele é usando aprendizado por reforço. E isso mora onde? Nos fundamentos.
na base sólida que a gente Os construiu, princípios. nos princípios, e a gente só replicou aquilo para as máquinas. Cara, que demais. Nossa, Entendeu? muito bom.